Olá pessoal, Danilo para mais um vídeo da Top RAM TV. Esse é um vídeo continuando nossa série que a gente começou aí com o vídeo com o Henrique mostrando o comparativo mais teórico entre os processadores Intel G630 e o processador i3. Vocês estão vendo o link aí se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo aí na tela. E aqui a gente está agora para valer com o teste prático. Eu vou mostrar essas duas máquinas aí para vocês. Vocês estão vendo aí, as duas máquinas são quase iguais. O que a gente mudou nelas é o seguinte: vocês estão vendo aí o link para CBI 520. A gente já mostrou um pouco dessa máquina, o Samuca mostrou fazendo teste com ela. Então o que a gente tem aqui? É o processador G630 rodando com uma N520 GT, que é uma placa com perfil Slim para caber nesses gabinetes da Case Mall, que é o Slim Case. A gente já falou sobre eles, tem o link aí na tela também para vocês darem uma olhada. E essa outra máquina aqui é o i3, o 2120, rodando onboard. A única diferença que vocês estão vendo aqui é o tamanho da fonte. A de cá está rodando uma fonte de 600 e essa aqui é uma fonte de 420. Vamos fazer alguns testes. Vamos começar com o teste de startup para a gente ver a diferença delas. Depois a gente passa para teste de FPS e até o teste de calor. Vamos lá. Estamos aí com as duas máquinas montadas. Vocês estão vendo uma a de cá é a G630, o Intel Dual Core G630 com a placa Megaware e rodando a GT 520 dentro dela. É esse cara aqui com o monitor cinza. E a de cá, no gabinete vermelho, você tem o i3 com a Megaware no onboard. Vocês estão vendo aí os gabinetes deitados, no link falando sobre os gabinetes até, vocês podem dar uma conferida aí na tela. Eu tinha até falado que não dá para usar deitado, mas estão elas aí, o lance é manter as saídas de ventilação desobstruídas. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui rodando o i3 2120, 3.3 GHz. Esse aqui é o SpeedFan, é um programa que eu já tinha mostrado em outros unboxings, em testes de performance aí de coolers. Aqui o Pentium Dual G630 2.7. É interessante que esses dois caras têm a mesma arquitetura, a mesma dissipação de potência, ou seja, eles são 65 watts. Eles são dual core, mas aqui vocês veem no i3 que ele tem 4 núcleos, por causa dos hyperthreads dele, aliás, exatamente a arquitetura dele que é diferenciada, que é o que faz aparecer aqui no programa como 4 núcleos. E a temperatura dele é levemente mais alta, ele está aqui com 36 graus nos dois núcleos, enquanto que esse cara está na casa dos 33 para 30. Enquanto ele está na casa dos 29 para 30, bem mais frio. Vamos dar uma queima aí neles com o nosso Core Damage para ver o que acontece. Liguei um. Liguei outro. O Core Damage, o que ele faz? Ele gera 100%, tá aí os núcleos. Os cores já pularam de temperatura, já foram direto para 60 graus aqui. Aqui já está um pouquinho mais suave, pularam para 51, 52. A gente fez testes anteriores rodando nessa força nesse nível de uso do CPU. Então vocês estão vendo aí, ó, rodando no clock máximo 3.3 quase no i3 e rodando aqui quase 2.7, que são os clocks dos dois processadores. A gente fez o teste com o i3, a gente chegou a 70 graus, aí a gente deu uma parada. Realmente não é interessante usar, lembrando que esse programa ele dá um excesso de uso do processador. Então o cooler ele é o original, é um cooler pequenininho, inclusive os coolers dos dois processadores são idênticos, daí a ter a diferença de temperatura, um processa muito mais e o outro um pouco menos, daí gera essa diferença de temperatura, apesar da dissipação de wattagem de 65 watts, o consumo deles, aliás, serem iguais, a dissipação de calor é diferenciada. Então aí no Core i3 a gente já está com quase 1 minuto e meio e o i3 já está batendo nos 70 graus.
esse gabinete ele limita um pouquinho o uso, tanto que a gente fez para testar os limites dele, ele limita o uso de um cooler maior. Então a gente tem que rodar com o cooler original. Talvez se eu modificar para um cooler Intel um pouquinho maior, de outro dessa linha do SandBridge, talvez eu consiga um resfriamento um pouco melhor. O que é aquilo ali no meio? É sim, um relógio analógico. Na falta de um digital, vamos marcar esse tempo de startup com um relógio analógico. Vamos lá. Trinta segundos. Opa, chegamos a quase 36 com o G630 e 30 segundos com o i3. Essas máquinas estão ambas com o mesmo HD de 1 TB cada uma e a diferença é eles não sobem tão rápido porque já tem bastante coisa instalada, que algumas dessas são as nossas máquinas de edição. Seguindo com mais um teste gráfico, aqui a gente está com o Camtasia, aqui é o software que a gente usa para editar os nossos vídeos. Deixei carregado aqui nossa edição da nossa vinheta para fazer o teste de processamento, quanto tempo eles demoram para renderizar essa nossa vinheta. Esse é um processo que usa um combinado de processador e vídeo. A gente está vendo aqui, os dois estão zerados no processamento. Eu vou aproximar depois a câmera para vocês verem, mas vamos botar para renderizar para ver quem termina primeiro. Vamos fazer em MP4 720p. Esses dois monitores, o da direita, o do i3, vocês estão com um monitor de 22, mas ele está rodando 1600 por 900, apesar de ser Full HD. Para igualar o da esquerda, que é o G630, que é um monitor mais antigo, ele tem 23 polegadas, mas está com a resolução de 1600. Então, para ficar igual, a gente deixou dessa forma, para não ter nenhuma desigualdade. Vamos lá. Então está aqui renderizando, está subindo a quantidade de processamento, 70, está em 1%. Esse vídeo, se contar toda a parte de vinheta, ele estava com quase 7 minutos, que era uma vinheta longa, e tá aqui 1.8, opa, o que aconteceu aqui? Está acelerando, hein? 6%, e aqui está na quase metade. O engraçado é que não está usando todos os 4 hyperthreads do i3, ele usa só metade e não está usando todo o gás do processamento. É interessante. A primeira coisa que eu esperava nesse teste é que o i3 fosse mais rápido, mas a gente está vendo aqui que um está com 11 e o outro ainda está com 7. Exatamente, o i3 está ficando para trás nessa corrida. A placa de vídeo provavelmente deve estar exercendo um papel importante aqui pro G630. Vamos dar uma olhadinha, ver o nível, quanto está sendo usado no... A gente está abrindo o combustor, tá aí, ela está com a carga de quase 30% da placa de vídeo. Então está conseguindo um boost de renderização através da placa de vídeo. Vamos para mais testes. Vocês estão vendo aí a tela de entrada do One Engine Heaven. Tem um link aí no canto direito inferior para o vídeo que a gente usou esse software para o teste da nossa CBA 560. Dê uma conferida aí. É um software de benchmarking para vídeo e a gente vai tentar rodar nessas duas máquinas, que são máquinas bem mais fracas do que essa, se você viu o link aí. E vamos ver o que acontece. Detalhe até que a gente rodou anteriormente em Full HD, então a gente está rodando aqui na resolução máxima desse monitor, 1680-1050. E aqui no i3 a gente está rodando 1600 por 900.
Lembrando que o i3 ele gera Full HD sem problemas, a gente que abaixou para ficar igual nos dois monitores. Vamos voltar para rodar. Lembrando, o anti-aliasing está desligado, tá exatamente como vem de fábrica o software para rodar. Vamos gerar. Bom, tá aí logo de cara, já dá para ver alguma diferença. O interessante é, o da direita tá indo mais rápido e é o i3 sem placa de vídeo, hein? Vamos rodar o benchmarking das duas máquinas para ver o que acontece. Foi um e foi outro. Vamos lá. Enquanto carrega o do G630, então vocês estão vendo aí no vídeo, está cravando um FPS de 4, 4.3, 4.4. Esse Unengine ele gera ele é uma engine, né, muito bem pesada, ele tem bastante parte de sombra, iluminação, a parte de textura. E olha aqui como é que tá esse G630 com a placa de vídeo, tá na casa dos 4 para menos. A gente fez um pré-teste, ele foi para 3.8, enquanto que o i3 já está batendo em 4, quase 5, 4.8, quase 5, hein? Uma diferença bem marcante aí de processamento gráfico, apesar de um ter a placa de vídeo e o outro não tem. Aí que está a diferença de investimento, ou seja, esses dois conjuntos são investimentos idênticos, ou seja, não tem diferença financeira significativa entre um e outro. Mas vocês estão vendo aí que se a performance é para jogo, vocês estão vendo aí que o i3 ainda está segurando bem com a interface gráfica, lembrando o driver Intel HD Graphics Onboard instalado, senão ele não vai rodar assim não. Tá aí os resultados finais, então, pra gente registrar, 4.8 ficou na média do que estava mostrando durante o teste. Tá aí toda a configuração para vocês, o mínimo 3.3, máximo 7.5, enquanto que a gente teve aqui com o G630, ele bateu 4.2 de FPS, a pontuação foi um pouco abaixo, os FPS também ficaram cerca de 4, 5 décimos abaixo, e tá aí, esse é o resultado dos testes de vídeo. E é isso aí, pessoal. Esse foi um comparativo, foi o primeiro comparativo completo aí, não só teórico, como a gente mostrando as duas máquinas rodando lado a lado. A gente vai tentar fazer mais vídeos dessa maneira, espero que vocês gostem. Aliás, se vocês gostaram, dê um joinha. Se inscreva no canal para mais vídeos, a gente vai ter mais como montar, vai ter mais teste de performance com placas grandes, acompanhe aí. A gente brincou no nosso giro de notícias, acompanhe o nosso giro de notícias, deve sair entre quinta e sexta-feira dessa semana. E é isso aí, galera, obrigado.